Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir, talvez depois essa aula gravada. Hoje é a nossa sexta e última aula para alinhamento da aula inaugural do curso e formação em mentoria em terapia breve sistêmica, que vai se iniciar amanhã. Amanhã, dia 4, a gente tem a aula inaugural e a abertura oficial das vagas para formação em mentoria. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pontualmente hoje ao meio-dia aqui no Brasil, dessa segunda-feira. Então, enquanto o Instagram vai entregando, vai convidando as pessoas para essa aula, eu vou apresentando o que vai ser o nosso conteúdo, me apresentando para as pessoas que são novas aqui. Eu sou Tereza Eutrópio, psicóloga há 37 anos, mestre em psicoterapia ericksoniana, com várias formações dentro da psicoterapia breve. E hoje eu sou fundadora e diretora da Escola Brasileira de Terapia Breve. É a primeira escola do Brasil reconhecida pela rede latino-americana e europeia de escolas sistêmicas. Então, quem já está mais aí na área, sabe que dentro do Relates, né, da rede, da Relates, na verdade, né, da rede europeia e latino-americana, estão as grandes escolas que nós estudamos, inclusive na mentoria, né? As escolas como Palo Alto, terapia centrada nas soluções, terapia de Milão, enfim, são as grandes escolas e que hoje nós temos a honra de pertencer a esse grupo. Então, pessoal que é novato já conhece um pouco mais aí, né, a meu respeito e a respeito da escola que é realmente uma conquista muito grande, não só para mim pessoalmente, mas como para todos os meus alunos, os parceiros, as pessoas que colaboram, e acho que nós vamos ter aí muita coisa nova que o Brasil realmente vai poder produzir. E hoje, nessa sexta aula, para alinhar para a nossa aula inaugural de amanhã, eu vou falar sobre terapia sob medida. Uma terapia que é o que move a forma de fazer a terapia dentro da Escola Brasileira de Terapia Breve. Então vou dar um oi aqui para algumas pessoas muito queridas. Oi, pessoal de Montes Claros, sempre presentes. Tânia, Gabi, Adriana, sejam todos e todas muito bem-vindas. Pode ir convidando o pessoal aí, tá, gente? Já dei um esbarrãozinho aqui, mas faz parte, né? Faz parte do meu jeito de ser, que todo mundo já conhece. Dá uma esbarrada, derruba alguma coisinha aqui. Então, pessoal, esse tema de hoje é um dos temas que mais me encanta, exatamente porque é a cara da forma como não só eu pratico a psicoterapia breve, mas como os meus alunos que já fizeram a formação comigo, como professores que levam já o que aprenderam aqui, como a Gabriela, que é professora também de terapia sistêmica, ou seja, é algo que já está sendo divulgado, disseminado por vários outros profissionais. Hoje eu vou trazer para vocês 10 pontos que eu considero que tornam uma terapia feita sob medida. E quem ficar até o final vai depois poder ter acesso a um material. Mas aí eu vou privilegiar quem ou ficar ou assistir a live, tá certo? Depois eu conto o que é para vocês. Bom, então, como eu estava dizendo, terapia feita sob medida é um dos temas que mais me encantam dentro do processo de terapia breve. Existem vários modelos de terapia breve, não só terapia breve sistêmica. Porém, o que eu venho observando e vim desenvolvendo ao longo desses 20 e tantos anos, 27 anos, de ensino e prática da psicoterapia breve,
Primeiro é que o nosso público, o nosso povo brasileiro especialmente, ele demanda intervenções, relações e um olhar diferente do que nós encontramos nos livros e nas teorias que nos vêm importadas. Então, de onde vem a psicoterapia breve? Ela vem de um modelo norte-americano, a psicoterapia breve, sistêmica e estratégica, que surgiu por volta de 1950 a partir dos trabalhos de Milton Erickson e das conferências Macy's, que foram conferências que deram uma virada no pensamento científico no início, né, assim, na década de 40, por aí, nos Estados Unidos. Eu falei um pouco disso junto com a Vera Xavier na sexta-feira. Se alguém quiser, pode voltar na aula que nós demos juntas. Bom, com a mudança de paradigma, com a mudança na ciência de uma maneira em geral, de uma visão linear para uma visão circular, sistêmica, a psicoterapia passou e precisou passar a funcionar diferente. Porém, para nós aqui, e eu ainda vejo isso muito forte nas universidades, nas faculdades, no ensino, a psicoterapia ainda é muito formatada, mesmo dentro, muitas vezes, da psicoterapia sistêmica. Eu chamo de engessada, ou seja, aquele modelo, aquele tipo de intervenção, os protocolos, principalmente para quem trabalha muito com protocolo, seja ele um protocolo de TCC, um protocolo de EMDR, protocolo de análise do comportamento, são roteiros, mas que engessam, na grande maioria das vezes, o profissional, o psicoterapeuta. Uma característica típica dos latinos, e para nós brasileiros isso também é muito forte, é a criatividade e a irreverência. Isso faz parte do nosso perfil, do nosso jeito de atuar. Eu digo isso, gente, porque porque realmente, né, isso todo mundo já sabe, né, do nosso povo, mas porque eu tive a possibilidade, a oportunidade de assistir os grandes mestres da psicoterapia atuando e depois trazendo para o consultório, eu fui observando como que era necessário fazer uma série de adaptações e realmente cortar sob medida. A primeira pessoa que traz esse conceito de terapia breve, de terapia sob medida, é Milton Erickson, que infelizmente é completamente negligenciado no ensino nas faculdades e nas formações de terapia familiar. Erickson praticamente não é visto em nenhuma outra formação dentro do campo da terapia familiar sistêmica e mesmo dentro das terapias breves. Então, Erickson foi o primeiro e se tornou aí conhecido como um terapeuta não convencional, exatamente porque fazia sob medida. Agora, eu queria que vocês me falassem o seguinte: vocês já vivenciaram muitas vezes um processo de terapia em que vocês seguiam tudo certinho, tudo bonitinho dentro de um protocolo ou de como eu aprendi? Por exemplo, vamos pegar alguém que trabalha com luto ou que trabalha na área sexual. Vamos pegar a área sexual. Os livros, né, que vêm com todos os protocolos, com todas as sequências, os exercícios que a pessoa precisa fazer. Isso está errado? Não, são pesquisas, são métodos que foram testados, que deram certo. Porém, vocês já vivenciaram seguir esses protocolos, seguir esses roteiros e a coisa não andar? E você sentir que você precisava de fazer algo diferente para aquele paciente? Me conta aqui quem já vivenciou isso. Quem já vivenciou pode dizer, pode colocar sim aqui.
eu tenho até casos aqui para contar que eu já vivenciei muito antes de trabalhar com a terapia breve. Quem já vivenciou? Ninguém, gente? Ou não tá dando para escrever? Eu vou contar um muito antigo, mas que para mim foi assim a marca de que, bom, por aqui, por essa abordagem eu não quero ir. Eu comecei a estudar psicoterapia breve na faculdade há 40 anos, vamos colocar, e dentro da abordagem psicodinâmica. Eu tive uma sorte muito grande de ter um supervisor que, embora psicanalista, ele me permitia atuar com as minhas... com a minha forma de intervir, talvez até pelo meu próprio temperamento, que já era mais irreverente e tal. Então aqui, olha, a Daniele está colocando aqui que com certeza já vivenciou isso. E a primeira vez que eu vivenciei isso, Daniele, pessoal, foi nesse trabalho com a terapia breve, de ordem psicanalítica, né? E eu estava morrendo de vontade de tossir. E eu não tossia, então eu estava atendendo a moça e aquilo até passando mal, né, de tanta vontade, até que ela virou para mim e falou assim: Tereza, tosse, pelo amor de Deus, tosse. Aí eu disparei, eu tossi, e depois fui repreendida, né, embora meu supervisor fosse excelente, fui repreendida porque eu deveria ter também trabalhado isso com ela, né? Porque ela estava me autorizando, como que era essa questão dela autorizar as pessoas. Eu falei, gente, a única coisa que eu queria era tossir, e estava nítido para ela que eu estava me forçando a não tossir. Então, esse foi um dos primeiros exemplos, assim, né, que eu me lembrei para trazer para vocês. Depois disso, eu fui dentro da terapia centrada na pessoa, com a qual eu me identificava mais, estudei muito a Gestalt. E eu me lembro também, atendendo uma garota de uns 11 anos, eu fiz um exercício da Gestalt e perguntava para ela, mas qual é o sentimento, o que você sente? Ela falou assim, olha, eu acho tão chato essas coisas que você me pergunta, porque eu vou ficar te perguntando, Tereza, como que você sente o seu pé dentro do sapato? Uai, seu pé tá dentro do sapato e pronto. E todas essas respostas foram me incomodando e eu não cabia em mim, né, a questão de que era apenas uma resistência. Aquilo realmente, falei, gente, o que está no livro, é lindo, é maravilhoso, nos ajuda, mas e esse contato? Essa menina, como que eu posso acessá-la, então, de uma forma que realmente faça sentido para ela? A Daniele Maroc está colocando o seguinte: particularmente por conta de quem eu sou, tenho dificuldades em seguir protocolos. Acredito que a criatividade é uma fonte muito rica para o nosso labor. Concordo plenamente, Daniele. E esse é um dos pontos que eu convido muito e incentivo os meus alunos e mentorados a desenvolverem. Exatamente para que a terapia ela fique sob medida. Exatamente para que seja como uma roupa que a gente veste, que foi feita sob medida. Eu trouxe um exemplo aqui, uma analogia da terapia sob medida com uma outra profissão que daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês. Deixa eu ler o que a Gabi está falando, a Gabriela Cafieiro. Eu peço licença para o meu cliente, acho leve e respeitoso, não vejo problema algum disso. Exatamente, né, Gabi? Hoje, graças a Deus, e a São Milton Erickson e a todos os outros terapeutas sistêmicos que nos foram permitindo entender que a gente é parte do sistema terapêutico, né? Nós somos de carne e osso. Essa suposta neutralidade não existe, nem mesmo com relação aos nossos incômodos, às nossas dores, aos nossos problemas pessoais. Então, nós somos pessoas que estamos ali diante de uma outra pessoa
com todos os nossos, as nossas limitações, a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade e também os nossos recursos. Como, por exemplo, a Daniele falou, a criatividade. Outras pessoas, por exemplo, eu estou vendo a Mona Lisa aqui, que foi minha aluna. Mona Lisa, ela é bem organizada em termos de sistema mesmo ali do atendimento. Esse é um recurso que ela tem e que ela vai utilizar. Mas, bom, só para dando segmento aí, que quem já me conhece sabe também que eu sou mosaico, vou entrando na delícia de falar de um tema que eu acho muito rico e posso me perder da minha proposta aqui para vocês. Mas a proposta é exatamente essa, de trazer a ideia, em primeiro lugar, de uma terapia sob medida. E a criatividade vai ser importante? Vai ser muito importante. Chegou aqui também para a aula uma das nossas rainhas da criatividade, Nivalda, que também foi minha mentorada. Então, cada um vai ter um estilo e pensar que criatividade necessariamente não é eu bolar algo mirabolante, estupendo, completamente diferente. Mas é eu me permitir e entender, primeiro, entender que realmente aquela pessoa é única. Eu estava pensando antes de preparar essa aula, eu falei, gente, que engraçado, né? Desde que eu entrei, para o campo da psicologia, o que eu escuto? Cada indivíduo é único, cada experiência é única, então a terapia deve ser única para todos. Mas não é isso que nos ensinam. Não é isso que aprendemos, não é isso que ainda se ensina para os alunos nas faculdades. Ensina-se que sim, vamos dizer, uma premissa, mas na hora de fazer, tem tantos não podes que o terapeuta fica engessado. O ano passado eu dei uma supervisão para uma pessoa que trabalha com uma abordagem que eu não trabalho, que alguns terapeutas sistêmicos criticam, e ela falou, olha, eu trabalho com isso também, tarará. Falei, ok, vamos trabalhando, vamos vendo. E aí no final ela me falou assim, olha, a primeira coisa que eu quero te agradecer é que você me ajudou a integrar o que eu já faço aos pressupostos da terapia breve, ao invés de me criticar e dizer que eu precisava mudar totalmente. Por que eu não faço isso, gente? Porque na psicoterapia breve sistêmica, para que a gente faça uma terapia sob medida, o primeiro pressuposto é de que tudo é utilizado. A gente utiliza tudo. Desde o sintoma, a resistência, a uma brincadeira, é o princípio da utilização. E é isso que faz a terapia ser breve. É isso que fez a supervisão dela ser única, quando eu pergunto para ela, mas dentro da abordagem X que você trabalha, tem alguma hipótese que você elaborou dessa abordagem? Ah, tem. Eu penso isso. Então agora a gente vai transformar essa intervenção com essa hipótese numa intervenção que seja eficaz. Então, pessoal, só um minutinho, deixa eu ajustar aqui. Então, pense em utilização. Utilização é utilização mesmo, pensar assim, vou usar tudo que dá. Isso aqui apareceu, é útil para o processo? É útil, então eu vou utilizar. Vou ler um pouco dos comentários. Por isso seu curso me libertou. Que bom, Nivalda. Eu precisava de colocar a minha criatividade e liberdade a serviço do outro. Nivalda é super, super criativa mesmo. A Gabi, a gente tenta, viu, mas ainda é muito rígido. Enquanto professora, tento falar para os meus alunos essas possibilidades. E às vezes, Gabriela, o que eu sinto é um processo, Quando a gente se forma realmente, quanto mais orientação a gente tiver, melhor. Eu entendo isso. Porém, se você já faz um trabalho, e eu sei que você faz, que é de semear
essas ideias e de semear essas possibilidades já é meio caminho andado. Já tá ótimo, e quem se adaptar a isso vai buscar isso. E quem não, ok. O que eu tô querendo trazer para vocês é que quanto mais a terapia for sob medida, primeiro, mais engajamento nós vamos ter do nosso paciente. Segundo, mais resultados. E terceiro, nós vamos ter aí um ciclo que é virtuoso, de crescer realmente os aspectos positivos. Então, o primeiro ponto para que uma terapia seja sob medida é que a gente leve em conta tudo o que o paciente traz. A utilização. Então, vamos utilizar tudo, até a resistência, até o sintoma. Esses pontos eles já precisam de um pouquinho mais de prática, mas a gente exercita isso bastante também na formação e na mentoria. Mas, por exemplo, o uso da resistência. Primeiro que a resistência ela não é vista de forma negativa, é a forma que a pessoa tem de colaborar e de se colocar no mundo. Então, nós não ficamos rotulando a resistência ou interpretando negativamente para os nossos pacientes. A gente respeita, acolhe e dá um empurrãozinho com cuidado para que a pessoa vá, né? Para que a pessoa vença aquilo que está emperrando, certo? Eu outro dia com minha mãe tem Alzheimer, né? E como a doença evolui assim com comportamentos que mudam muito, ela teve uma infecção na semana passada e quando ela tá assim, ela fica muito fraca e surge um comportamento que é a oposição. Às vezes ela não quer tomar o remédio, ela não quer engolir, ela fica ali com o remédio parado na boca. E a cuidadora tinha feito um chá, tava dando tava dando uma coisa que era ruim, acho que era aquele negócio que é ruim mesmo, que eu também acho, que é lactobacillus, Yakult. E ela com a boca travada. E a cuidadora, anda, dona Dorinha, vamos tomar, dona Dorinha, precisa tomar. E aí eu me lembrei que quando a gente era criança ou estava reclamando de alguma coisa, por exemplo, eu detesto esse estágio me paga mal. Ela falava, minha filha, entrega este sacrifício a Deus. Entrega a Deus e fala, Deus, te entrego este sacrifício para que venha coisas melhores. A vida inteira ela falou isso com 5 filhos. E isso ficou gravado. Aí eu falei, mãe, agora é a minha vez de falar com a senhora. Entrega este sacrifício a Deus. Uma golada. Aí ela foi. Mãe, outro sacrifício para Deus. E aí ela começou a rir. Então, isso é o princípio da utilização. E isso é para vencer a resistência dela. E foi, então, combinado com as cuidadoras. Gente, quando ela não quiser tomar o remédio, quando ela não quiser comer, vamos falar assim que ela vai comer. É persuasão? É necessário? Naquele momento era. Bom, então essa utilização, que eu estou dando o exemplo aqui da minha mãe, é algo que nós vamos fazer no consultório também. Utilizar a linguagem do paciente, os valores dele, os hobbies e muitas vezes até o próprio sintoma para ajudá-lo a chegar no resultado que ele deseja, na transformação que ele quer. Então, suponhamos, né, a Nivalda que falou aqui, é muito criativa. Se fosse então terapeuta da Nivalda, possivelmente eu não ia ficar dando 1.500.000 listas para ela fazer, ou quadros onde ela vai registrar pensamento, sentimento, comportamento. Talvez eu esteja até enganada, tá, gente? Talvez ela fizesse isso. Mas um pouquinho do que eu conheço, acho que ela ia começar e ia parar. Agora, se eu falasse para a Nivalda assim, Nivalda, você vai fazer esse quadro, mas assim, você vai arrumar um jeito criativo de bolar esse quadro. Pode ser colorindo, pode ser rabiscando, pode ser colocando adesivo, o que for. Mas eu queria que
esse quadro viesse para a semana que vem, mas usando a sua criatividade. Acertei, Nivalda? Que bom! Porque eu já te conheço há muitos anos, mas assim, é uma suposição. Então, são pequenas coisas que fazem com que seja a cara do paciente, seja algo que nós estamos embrulhando para presente para ele, cortando sob medida, realmente. Sou filha de professora e costureira, né, gente? Então, eu via minha mãe costurando pra gente, eu via ela fazendo as roupas sob medida também para cada um de nós, para minhas irmãs, enfim, eu sei que ela falava, Maria Cristina não gosta disso, Virgínia sim, Tereza tem que ser assado, aquelas coisas todas. É bem isso o nosso papel. E vejam, não é que aí eu vá bolar uma coisa muito diferente, mas dentro da terapia breve, o terapeuta, ele tem ali o compromisso de se engajar para que o paciente se sinta realmente motivado. Até aqui tá ok, pessoal? Querem falar alguma coisa? Ah, que bom, Selênia. Que ótimo que você está adorando tudo que eu tô trazendo. Assim, para mim, realmente é parte mesmo da minha vida, do meu fazer. Inclusive isso, eu vou procurando aplicar no meu dia a dia, né, aquilo que é útil e que pode facilitar as minhas relações. Uma vez que a gente entra dentro da abordagem breve, sistêmica, nós temos também uma mudança na nossa vida, porque muda muito a nossa postura também. A segunda questão aí para a gente pensar numa terapia sob medida, deixa eu puxar aqui, peraí. Então eu coloquei a utilização, e o segundo ponto aí é essa ativa escuta, essa escuta ativa e esse diagnóstico personalizado. Então, mais ou menos isso que eu falei um pouco da Nivalda. Conhecer os jeitos, gostos, quem é esse paciente, porém, não ficar preso ao diagnóstico, à queixa que ele traz, e principalmente aos rótulos. A gente procura ir muito além do rótulo aí. E não permitimos, né, se eu posso dizer assim, que o nosso paciente também fique preso ao rótulo, ou às vezes garrando um amor muito grande a esse rótulo aí, principalmente os que vêm com um diagnóstico psiquiátrico. O segundo ponto, o segundo passo para que a terapia seja sob medida, que os objetivos realmente estejam claros. Porque o objetivo claro faz com que eu saiba aonde estou indo com o meu paciente. Na formação, a gente trabalha como traçar esses objetivos, porque às vezes a pessoa vai me trazer algo do tipo: eu quero que você me ajude a permanecer nesse relacionamento. E aí, quando a gente vê, a pessoa está num relacionamento totalmente abusivo e, por exemplo, isso é contra os seus valores, contra o que você entende que seria, inclusive, para essa pessoa. Como que eu vou lidar com uma meta, um objetivo que vai contra os meus valores? Isso é um ponto importante que a gente discute. E em outros aspectos, né, às vezes demandas que vêm que são utópicas, né, ou que não dependem única e exclusivamente da terapia, que também nós precisamos traçar com clareza. O terceiro ponto é identificar os padrões relacionais, né, através da fala da pessoa, das conexões, como que a pessoa funciona. Então, como essa pessoa funciona? Qual é a forma de funcionamento dela? Muitas vezes a pessoa nos traz um diagnóstico clássico, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho maravilhoso tudo que a gente tem da psicopatologia para nos embasar. Todos os estudos que trazem aí os aspectos da psicologia evolutiva, né, de por que a ansiedade está na nossa vida, para quê. Porém,
cada um vai funcionar de um jeito. Cada um vai funcionar de uma maneira muito específica. Então, por exemplo, se eu acho que eu concordo plenamente que a respiração controlada é a melhor forma já comprovada de se trabalhar a ansiedade em qualquer aspecto. Mas e quando você vai passar essa técnica, esse exercício para a pessoa, e a pessoa diz, nossa, eu detesto exercício de respiração, nem acho, não dá, pode desistir, não precisa me passar isso que eu não faço não, mas não faço mesmo. E aí? Como que você lida? O que que você faz? Dentro da terapia breve, nós vamos entender o que pode ser algo similar para a pessoa, que seria esse exercício. Ou eu posso também optar por trabalhar com ela uma motivação para fazer. Às vezes eu uso com os meus pacientes uma frase que o meu dermatologista usou comigo uma vez, que eu falei com ele, nossa, doutor Geraldo, estou exausta de fazer tratamento para o vitiligo, acho que não quero fazer essas coisas mais não. Ele falou, olha, comigo você está começando hoje. Então, comigo eu vou te pedir para você fazer coisas que você já fez, porque vai ser diferente. E aí ele tinha certeza, ele foi firme. Então, às vezes eu uso isso, eu falo, olha, eu vou te falar como o meu médico falou. Vamos experimentar? Eu sei que você não gosta, eu sei que você já teve experiências negativas, mas a gente não está encontrando outra porta. Vamos experimentar essa? Se não der certo, a gente troca. Então, são formas de vencer também a resistência que a gente vai encontrando aqui. O quarto ponto, trabalhar com a experiência do paciente, não só conceitos, gente, pelo amor de Jesus. Terapia não é aula. Assim, psicoeducação é importante? Você faz, Tereza? Faço. Em todos os casos? Não. Às vezes eu vou fazer depois que a pessoa já teve um alívio, uma resolução de algo significativo. E quando eu digo psicoeducação, gente, em todos os níveis, muitas vezes eu vou psicoeducar alguém sobre o que é um duplo vínculo, o que é uma família com uma fronteira rígida, o que é uma comunicação desqualificadora, todas as teorias que a gente vê na terapia breve, muitas vezes eu vou colocar para a pessoa, mas não em forma de aula, teórico. Aquilo precisa estar engajado com a experiência dela, tá alinhado, incorporado na experiência dela. Milton Erickson dizia que a terapia ela acontece na vida. Dentro do consultório, a gente promove experiências emocionais corretivas, e na vida a pessoa vai realizar a mudança. Então, se nós não proporcionamos vivências, experienciações, atividades que a pessoa vivencie, possivelmente esse processo psicoterapêutico vai ficar muito aqui, e pouco aqui. Então, a gente precisa juntar aqui com aqui. Entender para transformar. Ou, muitas vezes, transforma primeiro e entende depois. Isso é uma coisa que eu vou falar amanhã na aula inaugural, que o insight necessariamente não é exigido para que a mudança ocorra. Então, como que a gente faz? Ajudar o paciente a aplicar mesmo no dia a dia, na vida dele, aliás. O quinto passo, criar pequenos desafios ou tarefas terapêuticas de acordo com o perfil do paciente. Então, eu peguei a Nivalda aqui de exemplo. Suponhamos que eu quisesse, que a Nivalda focasse nos pensamentos dela, focasse nas situações que geram a ansiedade dela. Porém, eu preciso ali criar esse desafio com algo que faça sentido para a Nivalda.
E são pequenos, gente, principalmente quando a pessoa chega com muita dor, com muita crise. Na crise a gente não pode sobrecarregar a pessoa, não pode enchê-la de tarefas, enchê-la de coisas, não, são coisas pequenas, porém significativas. É como isso, essa coisinha pequenininha que a gente empurra e dá uma virada de chave. Então, pequenos desafios de acordo com o perfil. Posso seguir até aqui, ok? Perguntas, talvez. Vamos ver aqui o Rafael colocando. Ah, Cristiane está colocando o depoimento dela. Sou paciente da terapia breve, faço atendimentos em planejamento financeiro. Tudo que você está dizendo se aplica à minha profissão, Tereza. Realmente, né, Cristiane? Porque é planejamento, né? E sem planejamento a gente patina realmente. Outro dia eu estava ouvindo uma aula uma aula de planejamento estratégico empresarial também, que é o meu calo, né, meu tendão de Aquiles aqui. E eu falei, gente, olha, realmente as coisas se ligam. E a questão financeira, o planejamento financeiro, é uma das metáforas que a gente utiliza na terapia breve, Cris. Que bom. A Cristiane deu um depoimento muito bacana aqui para a clínica, sobre a terapia que ela fez com uma outra profissional da clínica, aqui da clínica abrangente. Obrigada, Cris. O Rafael colocou aqui, Tereza, pode contar um exemplo de desafio feito sob medida? Posso, tem vários, né, Rafael? Esse, por exemplo, que eu pensei para a Nivalda, de fazer uma tabela, pensamentos, emoção, situação, aquela tabela clássica da TCC, que eu nem sei se a ordem é assim. Por que para Nivalda seria um desafio? Porque por ser muito criativa, talvez ela às vezes não tenha paciência de assentar e escrever e fazer isso. Então já seria um pequeno desafio, até para ela poder focar, tirar um tempo e escrever. Por exemplo, para mim, o que é um desafio que é pessoal? Vou colocar até como se fosse eu. Verdade, Nivalda, minha filha, te conheço mais do que você imagina, ó. Nosso transmimento de pensação, tá vendo? Mas é porque, na verdade, tem um perfil da criação, né? Mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de seguir uma rotina de exercícios físicos, né? Então, tudo eu arrumo um jeitinho de dar um nó cego ali, um nozinho para escapulir. Isso é importante para mim, isso é importante para minha saúde. Então, alguém que fosse me atender, né, teria que, se estivesse dentro das minhas metas, eu quero seguir, eu preciso ser uma pessoa mais disciplinada e priorizar minha atividade física, porque eu já já sou idosa, que é a coisa toda, e isso é que eu vim buscar na terapia. O que seria um desafio para mim? Começar essa rotina, por exemplo, manter uma disciplina só 3 vezes na semana, ter 2 dias livres que eu posso enrolar, que eu posso primeiro trabalhar e depois fazer isso. Esse seria um desafio, um desafio pequeno que a gente poderia dar. E aí nós, por exemplo, o que você fez com o seu paciente, Rafael, que você contou na live que nós fizemos juntos, na aula sobre como falhar na terapia, aquilo foi um desafio. Ele guardar um pouquinho de dinheiro, não sei se é no cofre, agora já esqueci, mas assim, ele poupar um pouco, já é um desafio. Então, o que a Nivalda está até colocando assim, e cada dia um exercício diferente. A gente pode tanto dar algumas... sim, agora entendi. Para mim,
Seria cada dia um exercício diferente. Isso mesmo, Nivalda. Eu te terapeutizo e você me terapeutiza, tá vendo? Um exercício diferente. Porque eu vou ter mais motivação do que aquela coisa rotineira todo dia. Puxa ferro e não sei o que, tarará. Ou então a pessoa pode dizer assim, Tereza, mas o que você gosta? Que tipo de atividades? E aí ela vai perceber que eu sou uma pessoa que gosto da interação. Então vamos buscar uma atividade que tenha mais pessoas, uma natação, uma hidro, um pilates, ao invés de só musculação, ou uma musculação que você faça com mais pessoas. Aí ela tá me dando uma tarefa, me ajudando inclusive a fazer algo sob medida para mim mesma. Tem muitos exemplos, Rafael, mas hoje eu vou colocar esses pequenos assim, né, que a gente pode explorar mais, que eu pretendo, na verdade, né, explorar mais, não só na aula amanhã, mas durante a mentoria. Isso que eu tô falando já vai entrar no outro ponto, que é conhecer o contexto do paciente, gente. Isso é tão falado e às vezes tão negligenciado. Contexto é tudo. Vamos pensar na crise que trouxe a questão financeira. O planejamento financeiro que ela fizer comigo não pode ser o mesmo que ela vai fazer com alguém que ganha 500 vezes mais do que eu. Ela não dá para ela me propor as mesmas aplicações, a mesma forma. O mesmo planejamento que ela vai fazer comigo não vai funcionar para alguém que, por exemplo, tenha TDAH, descalculia, ou um TDAH fortíssimo e descalculia, que tenha dificuldade de pensar em números. Ela vai precisar fazer sob medida. A mesma coisa nós. E como a Nivalda colocou, tem paciente que se expressa melhor escrevendo, outros melhor desenhando. Isso é entender inclusive o contexto da pessoa. O contexto inclui tudo, desde o contexto familiar, o sistema familiar dessa pessoa, ao contexto cultural, ao momento histórico que a gente está vivendo. Outra questão, as crenças que a pessoa tem, religião, é realmente aquele raio-x que nós fazemos de onde a pessoa está, dos valores dela, de onde ela mora. Eu atendi durante muitos anos aqui em Belo Horizonte e em Pedro Leopoldo, que é aqui pertinho. Gente, que diferença atender numa cidadezinha pequena para BH. Outro contexto, outros valores, outra linguagem, outras histórias. Isso é extremamente importante. Parece simples, mas muitas vezes esquecido pelos psicólogos. A Nivalda está colocando aqui várias coisas, né? A música, o cinema, o teatro, a caixa de objetos que a gente trabalha no curso também. Tudo isso são intervenções que vão facilitar o processo terapêutico. E dentro disso, utilizar, como eu falei, a linguagem do paciente, mas também explorar as hipóteses do paciente sobre o problema. Perguntar mesmo para o paciente, se tem hipóteses sobre isso? O que você imagina que levou a essa situação? Porque cada um de nós tem as suas próprias hipóteses sobre aquilo que está acontecendo. E hipóteses que vão desde hipóteses muitas vezes sistêmicas, a hipóteses pessoais, por exemplo, hipóteses religiosas. Eu acho que eu estou pagando alguma coisa, ou fizeram um trabalho para mim, ou isso é inveja. Eu penso que eu estou deprimida, sim, Tereza, deve ter um trauma muito forte na minha vida, deve ter algo que eu não sei, que eu não descobri. Então, todas essas hipóteses, elas vão ser importantes, né, que o próprio paciente tem,
para que a gente conheça e muitas vezes não vá contra aquilo que ele está dizendo. Não é contra no sentido assim, não desqualifique, não desvalorize aquilo que ele está trazendo. Muitas vezes as pessoas chegam e falam: meus pais acham que isso é falta de Deus, né? Eu tô deprimido assim. Enfim, a gente precisa ouvir isso. O 9º ponto é ajustar o tipo de relacionamento e o método conforme o paciente evolui. Eu falo que é meio como a terapia acaba funcionando um pouquinho como se fosse uma maternagem mesmo, né? Ou paternagem. A nossa relação com os nossos filhos, ela muda à medida que eles evoluem, né? O tipo de relacionamento. Então, tem pacientes que num primeiro momento a gente vai ser aquele apego seguro de segurar na mão mesmo, de ajudar a pensar, de ajudar a raciocinar, de trabalhar coisas muito práticas, muito objetivas, principalmente se a pessoa vem depois de situações de emergências, desastres. A Lilian Castagnet, que é um dos cursos que tem na mentoria, ela dá uma aula sobre os primeiros socorros psicológicos em emergência e desastres. Muitas vezes é isso que a gente precisa. Ou alguém super cansado, estafado. O paciente que chega para você estafado, ele precisa inicialmente de alguém que pegue na mão mesmo. Às vezes coisas bem básicas, de falar assim: compra uma agenda, vamos organizar isso, vamos pôr um lembrete no celular. Coisas que vão tranquilizar e aliviar o cérebro mesmo, que está ali borbulhando, cheio de coisas. Então, ajustar o relacionamento e o método conforme o paciente evolui. Tem pacientes que a gente precisa inicialmente manter um distanciamento, porque a pessoa ela já é aquele apego ansioso que, se você deixar, ela vai te consumir o tempo todo. Então, observar cada paciente vai requerer um relacionamento. E isso é muito importante, porque, por exemplo, com alguns pacientes eu uso determinadas intervenções, ou eu faço um chá de bobice. Eu tenho clientes que aqui no Instagram me mandam meme, eu mando para eles, e outros não, absolutamente não. Isso para mim é confortável. Tem terapeutas que preferem, por exemplo, não, no Instagram não tenho relacionamento. Ok, é uma forma da pessoa trabalhar, mas para mim não, eu lido bem com isso, mas as pessoas me mandam às vezes: Tereza, olha, lembrei da nossa terapia. Ou eu mesma vejo e falo assim: fulano, pesquisa isso aqui, dá uma olhadinha nisso, não teve como não lembrar da nossa última sessão. Só que eu não tô ali jogando conversa fora, não tô batendo papo. Para mim isso é intervenção, isso é terapia, certo? E vamos ajustando o relacionamento. Eu tenho um caso que eu gosto muito de contar, que fala sobre o uso da resistência. Eu atendi na época era um garoto, né, de 16 anos, que veio de um intercâmbio muito deprimido, e coincidiu também com a morte da mãe dele. Então a mãe morreu, ele foi para o intercâmbio, ficou 6 meses, voltou muito mesmo deprimido. E a nossa primeira sessão foi feita com ele e o pai. E ele quis que o pai entrasse junto nessa primeira sessão. E eu fazia algumas perguntas e ele falava assim: não consigo pensar em português e responder em português, só consigo responder em inglês. E eu pensei comigo: putz, ferrou, né? Inglês e eu, assim, eu vou para lá, o inglês para cá, né? Aí eu falei assim: olha, mas vamos fazer o seguinte, então. Eu te pergunto em português, você me responde em inglês. Eu te falo o que eu entendi e você vai me corrigir se tá certo ou não. Você topa? Ele falou: sim, eu topo. Aí, assim, ele falava, eu interpretava, a maioria das vezes errado, ele me corrigia em português.
E aí o pai ainda brincou assim, tô achando que eu não vou pagar essa terapia aí não, a gente podia fazer uma troca, o pai era negociante, né? Vou fazer uma troca aí, ele te ensina inglês e você faz a terapia. Mas assim a gente foi trabalhando a nossa primeira sessão. Depois disso, foi mudando. Isso aí foi modificando. Por quê? Porque ele já foi ganhando confiança. Esse apego evitativo, que era natural dele ali, foi diminuindo nessa relação evitativa. Até que ele foi ganhando autonomia e encerramos, né, o processo dele. Então a gente precisa também observar isso, o tipo de relação para o tipo de paciente e isso ir modificando ao longo do processo. E pasmem, uma terapia sob medida precisa de feedback constante. Da gente para o nosso paciente, do paciente para a gente. Como que nós estamos sentindo o processo? O que está funcionando ou não? O que está fazendo sentido? Tem uma pergunta aqui que eu gosto muito, o que dessa conversa realmente faz sentido ou fez sentido para você? E o que você acha que ainda não encaixou completamente? Muitas vezes eu uso ainda, né, porque é uma pressuposição, uma pergunta pressuposicional, e que abre aí para o diálogo terapêutico. E vocês observam, ela é sob medida porque ela é principalmente colaborativa. Então, na mentoria e na formação, além de trabalhar esses 10 pontos ao longo, nós trabalhamos 5 grandes escolas, as 5 principais escolas da terapia breve sistêmica, e já com todas as atualizações que elas têm. Por quê? Porque nesses últimos 10 anos teve muita mudança no grupo de Milão, muita mudança no grupo de Palo Alto, principalmente, que foi aí o que inaugurou a terapia breve. Então, nós estudamos as 5, por quê? Exatamente para que o aluno ou o profissional saia com uma gama de conhecimento, de ferramentas para fazer uma terapia ainda mais sob medida. Para saber, bom, com esse paciente que eu estou sendo absurdamente estratégico, mas eu preciso trabalhar com ele intervenções mais ligadas ao sistema familiar. Agora aqui eu preciso trabalhar com alguém bem dentro da terapia centrada nas soluções. Esse fazer sob medida vai dando inclusive ao terapeuta músculo, né, gente? Músculo para criar cada vez mais. Eu disse que eu daria aí um exemplo, faria uma analogia. Eu vejo a terapia breve sistêmica sob medida muito parecida com o trabalho de uma artista que, inclusive, eu sigo aqui no Instagram, depois se vocês quiserem podem seguir também, mas é uma Orives, na verdade. O que ela faz? Ela faz joias sob medida. Então, e aí ela pergunta, o que você já tem na sua casa, por exemplo, que você não usa mais, que caiu de moda, que não te serve, uma aliança, um brinco, um colar, que você queira transformar em uma joia agora para esse momento atual. E aí, né, as pessoas separam, esse anel que eu ganhei no meu batizado, essa pulseirinha, ou a aliança que eu me separei, fiquei com a aliança. E ela vai conversando com as pessoas para ver qual vai ser o significado daquela joia ali naquele momento daquela vida da pessoa. E aí ela constrói uma nova joia junto com a pessoa de forma colaborativa a partir da história dela. Ela é de Campinas e se chama Arlete Ikeda. Depois vocês podem segui-la para ver o trabalho dela. É maravilhoso, principalmente porque faz essa pesquisa do que faz sentido. E a terapia breve feita sob medida é assim também. Vejam, a gente vai usar o mesmo ouro 18 ou a mesma prata que a pessoa já tem. Às vezes a gente vai ter que comprar uma pérola.
Às vezes a pessoa, no nosso caso, né, que nem sempre vai ser ouro, assim, a pessoa fala, não, eu tenho aqui, eu sou louca com artesanato, então eu tenho várias bijuterias e eu quero refazer, quero fazer um colar novo. Enfim, o que a pessoa já tem que ela pode utilizar para construir e transformar na joia que ela deseja ser e busca ali com o processo de terapia. Então, não é que eu vá inventar uma intervenção para cada pessoa, de forma nenhuma, né, gente? Eu vou adaptar e eu, terapeuta, é que vou saber como costurar e como fazer essa joia que faça sentido, significado em conjunto com o meu paciente. E eu posso garantir, uma vez que a gente começa, gente, a terapia fica mais leve, mais prazerosa para o paciente e para nós, principalmente para o nosso público brasileiro, que não é o público que tem os mesmos hábitos, o mesmo perfil do europeu, muito menos do americano. É diferente, a gente precisa cada vez mais levar em conta essa diferença. Bom, com isso eu quero fazer dois convites. Primeiro, eu tenho um material com todos esses pontos preparados, esses 10 passos em PDF. Eu sei que tem muita gente que ama PDF, que não dá tempo de anotar. Então, se vocês quiserem assistirem a live depois ou agora, já escreve nos comentários da aula, depois que a gente publicar, eu quero que nós vamos enviar para vocês esse material, tá certo? A gente envia por direct mesmo. E o segundo convite para que vocês se inscrevam, se ainda não se inscreveram, para a aula inaugural de amanhã. A aula inaugural que vai abrir oficialmente a formação e a mentoria de 2025. Essa aula já é a aula onde vão participar alguns alunos que já estão inscritos desde o ano passado, e em conjunto com esses alunos, as pessoas que têm interesse, que querem conhecer, querem inclusive decidir se vão fazer a mentoria ou não, venham amanhã às 20 horas. Quem não se inscreveu, já se inscreve, tá, pessoal? Nós vamos fazer direto ao vivo pelo Zoom. E são poucas vagas, né, no sentido de que é um grupo pequeno sendo pelo Zoom. Então já aproveita, já faz a sua inscrição. Deixa-me ver se tem mais algumas dúvidas. Então olha só, deixa eu só responder aqui. Adriana, você está perguntando, né? Você apresenta técnicas para intervenções na formação o tempo inteiro. Uma característica da terapia breve é que ela é muito ativa. Então, a gente trabalha a teoria, mas trabalha o como fazer, né? Como que eu faço? Como que eu pergunto? Como que eu utilizo? De que maneira eu uso esse conceito na prática? Esse é um grande diferencial da nossa forma de ensinar na escola. É sempre associando teoria e prática e casos de preferência, né? Assim, os casos reais. Raramente nós vamos pegar Van Gogh e vamos trabalhar a vida dele. Não, Van Gogh não está aqui, está em outro plano, vamos trabalhar o que está aqui. A gente tem muito paciente, muito cliente para trabalhar os casos reais. Tá legal? Se ficou alguma dúvida, depois você me fala de novo. Então, Selma, você quer, Mona, quer ciência da alma, Adriana quer joia. E aí, então, bom saber já, mas aí vocês vão precisar colocar nos comentários de quando da live, a hora que ela for publicada. Tá legal? A gente envia já direto para vocês pelo direct. Pessoal, quem não assistiu alguma das outras aulas e vai participar amanhã, faz o seguinte, já assiste para chegar amanhã mais alinhado ainda com o que nós vamos falar, certo? Tem uma pergunta da Maraísa.
Tereza, esses desafios a gente leva para o paciente ou pensamos eles junto com ele em sessão? Geralmente, Maraísa, a gente já leva, mas muitas vezes nós vamos pensar em sessão também. Não tem uma regra única. Até porque esses desafios vão surgindo ali muitas vezes durante o processo de terapia, tá certo? Então, assim, você já pode ter algumas ideias, por exemplo, em supervisão a gente pensa algumas ideias para aquela próxima sessão, ou em casa eu planejo a sessão e falar para essa pessoa eu vou pedir tal exercício, tal coisa. E chega na hora da sessão, tem uma mudança e você tem um outro insight, um outro clique. Você vai ver o que vai fazer mais sentido, certo? Mas só de você já planejar e pensar, não fica uma terapia no improviso, porque isso é importante, gente. Criatividade é diferente de improviso. A gente cria, a gente é irreverente, mas com planejamento e direção. Isso faz muita diferença para um processo bem sucedido. Acho que eu respondi todas as perguntas. Se eu não tiver respondido, aí vocês podem me enviar no direct que eu tenho prazer em responder, certo? Então, espero vocês amanhã. Se tiver algum colega, amigo que vocês acham que tenha interesse, já convida também, porque amanhã a gente abre as inscrições e sempre em lançamento nós temos as condições especiais que todo mundo gosta, certo? Beijo, pessoal. Boa segunda. Até amanhã. Tchau, tchau.